Bom dia, amigos e irmãos em Cristo Jesus. Quero convidar vocês para receber mais uma porção da palavra de Deus, o alimento que edifica a nossa vida de fé com Deus, o alimento que nos mantém vivo para a vida com Deus. É a sua palavra. Palavra essa que muitos têm desprezado, porque não vivem uma vida com Deus por meio dela. Então, logo, não existe essa vida com Deus. Se não tem a palavra, não tem vida com Deus. Porque a vida com Deus é pela palavra. O indivíduo só é gerado para viver para Deus pela palavra. A palavra é a semente da vida com Deus. Essa semente tem que ser semeada no nosso entendimento para que venha a ter o crescimento para a vida com Deus. Então, eis a importância da palavra. Então, eu quero convidar você que já está com essa vida com Deus, que você precisa estar alimentando esta vida com Deus, para manter-se vivendo com Ele nele. E esse alimento você só pode ter pelo ensino da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus disse isso, Jesus estava mostrando que a maior necessidade do homem não é só para o corpo, é para a alma. O homem precisa verdadeiramente dos recursos desta vida aqui, para se manter vivendo aqui no corpo vivo. Mas muito mais, o homem precisa do alimento da alma, do espírito, para ter a vida com Deus quando deste corpo sair. É muito importante isso. O alimento para a alma é a palavra, para que essa alma não adoeça, não enfraqueça e nem morra. Quantos que estão doentes, fracos e mortos? Porque creram em Jesus, mas não mantêm se alimentando dele, pela palavra. E logo muitos estão doentes, outros fracos, e muitos já estão mortos. Mas ainda há esperança. É crer em Cristo. Beleza? Se alimentar dele. Só há vida para os que estão mortos. O único meio de voltar à vida com Deus é voltar à palavra. Existe um bocado de movimentos religiosos dentro dos ambientes chamados igreja, onde as pessoas fazem um bocado de culto místico. E dentro desses muitos cultos místicos, tem um culto chamado de avivamento, culto de avivamento, campanha de avivamento. Nada disso tem valor nenhum. Nada disso tem nenhuma utilidade para Deus. Tudo isso é movimentos vãos, sacrifício de tolo, onde as pessoas ficam dentro desses cultos, campanha de avivamento, restauração, e não sei o que, não sei o que. É muito movimento vão que foi criado no meio dessas igrejas evangélicas, que não tem nada de evangelho. Tudo que se pratica e vive dentro dessas igrejas evangélicas não tem nada de evangelho. E esse culto, campanha de avivamento, são coisas vãs que faz vocês se perder mais de Deus e da fonte da vida. Porque o único meio de você encontrar o avivamento, a vida com Deus, a restauração, a sua comunhão, a sua direção com Deus é pela palavra. Não é dentro de ritual, de atividade, de formalidade, de cultos, dentro de nenhuma igreja. O único meio de você, escuta uma coisa, quebra de maldição, libertação,
vitória, bênção, prosperidade, avivamento, restauração, comunhão, vida com Deus, você não vai encontrar dentro de nenhuma campanha dessas que são feitas nas igrejas evangélicas. Você só vai encontrar isso na palavra. Só pela palavra o homem é liberto, conhecendo ela, a verdade. Só pela palavra o homem sai da maldição do pecado. Quando ele crê na verdade e na palavra, ele passa a ser bem-aventurado. Bem-aventurados que ouvem e praticam o quê? A palavra. Não é culto religioso, nem atividade, nem formalidade religiosa. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra. Então, tudo que nós precisamos para a vida com Deus é somente isso aqui, irmão. É somente conhecer, viver, praticando e perseverando em andar por essa palavra. Andar por essa palavra é estar com a tua mente guiada daquilo que ela revela. Nos valores, nos princípios, nos meios. É você ser guiado pela palavra. Por quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Eu só posso ser guiado por Deus, dirigido por Deus, andar com Deus pela palavra. Não é por nenhum outro meio, caminho, que o povo está vivendo aí achando que estão indo para Deus. Então eu tenho que ser guiado pela palavra, que é lâmpada e luz. Essa palavra é Jesus. O que ele ensinou, o que ele trouxe a revelação do Pai para nós. Jesus vai dizer, eu sou o quê? Diante de muitas verdades que nós precisamos conhecer, que Jesus revelou, uma é essa. Ele diz, eu sou a luz. Porque o homem precisa da luz. O que é que esse objeto representa? Qual a finalidade da luz? Esclarecer quem está na escuridão, nas trevas. A luz é para isso. Então, quando Jesus diz que ele é a luz, o homem só pode ter o esclarecimento, o conhecimento de Deus, saindo das trevas por ele. Por isso que Jesus diz, quem me segue não permanece nas trevas, mas passou das trevas para a luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, como também Jesus disse, eu sou o caminho. O que Jesus está dizendo aí? O que é um caminho? Caminho é o meio por onde você chega em algum lugar. Então, Jesus é o caminho para onde? Jesus é o caminho para me conduzir para onde? Para a vida com Deus, para o encontro de Deus. Se você não tiver no caminho, caminho esse que é Jesus, você nunca vai estar andando na direção de Deus. Jesus também diz, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Rapaz, nós precisamos, nós necessitamos, nós temos uma grande necessidade de dependência de conhecer a Cristo, de estar em Cristo. Porque a maior necessidade humana não é de cura no corpo, não é de melhora de vida financeira, não é de problema resolvido na família, não é de problema de educação, não é problema de cultura. A maior necessidade humana é de libertação, de salvação. E, pô, irmão, de vida com Deus. A maior necessidade do homem é essa. E isso só quem pode suprir é Jesus Cristo. Então, nesse assunto, nesse ensino que eu estou aqui mostrando, é para que você entenda a necessidade
de dar atenção e de buscar conhecer Jesus e o que ele ensinou. Não por uma opção religiosa, não pelo motivo qualquer, mas por uma necessidade. A necessidade que todos nós temos. O homem precisa conhecer, o ser humano precisa conhecer. O ser humano precisa entender a situação que ele se encontra, o perigo que ele se encontra, o destino que ele se encontra indo. E só Jesus Cristo é quem pode mudar a situação humana. Só Jesus, irmão. Toda a miséria, todo o caos, toda a maldição, todo o problema da humanidade é espiritual. E só Jesus é quem pode resolver esse problema. Só Jesus é quem pode mudar o destino, a sentença e a condição do homem perdido em maldição. E é preciso ir a Cristo para ter a vida com Deus. O homem está perdido de Deus. O homem está em conflito com Deus. O homem está em juízo, no juízo de Deus. O homem está como alvo. Olha para aí, irmão. Isso é sério, irmão. O homem está como alvo da ira de Deus. Deixa eu chamar sua atenção para você conhecer uma verdade que você precisa conhecer, diante de muitas que você precisa conhecer. Você está pensando que Deus vai passar a mão na cabeça do homem porque ele é um coitadinho, é? Porque o bichinho é desprezado pela sociedade? Porque o bichinho não teve oportunidade? Porque o bichinho foi tão bonzinho? Porque o bichinho viveu a religião, uma vida tão justa dentro da religião? Você está pensando que o homem vai receber o amor de Deus pelo mérito, a virtude dele? Deixa eu dizer uma coisa, meu amigo. É a Bíblia que diz, não é eu que vou dizer. Vou repetir, vou pregar, vou mostrar, vou instruir a você. Vou informar você da verdade que Deus nos revela pela sua palavra. João 3,36. Quem tem o Filho de Deus, escute isso. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre este permanece para sempre. Pare para entender o que essa palavra nos revela. Pare para buscar o conhecimento da verdade que Cristo trouxe e revelou para nós. A palavra de Deus, a verdade de Deus revelada para nós na sua palavra. Meu amigo, tem muita gente nesse mundo vivendo a mentira que o diabo impregnou na mente deles, levando eles a estar presos na mentira. Tem muita gente achando que a verdade de Deus é essa mentira que estão vivendo. Principalmente dentro das religião. Porque a religião é um sistema operado por Satanás, fracionado por muitos meios de ideias de Deus, onde o povo vive em cada ambiente institucional achando que é de Deus. Esse sistema chamado religião, sistema religioso, é uma investida do diabo para tirar o homem da direção de Deus. Bom dia, Ana. Para fazer o homem pensar que ele está indo a Deus.
por meio do caminho da direção da verdade religiosa. Mas o caminho, o meio e a direção por onde o homem chega a Deus não é por nenhuma religião, não é por nenhuma verdade religiosa, não é por nenhum meio religioso, é por Cristo, o meio, o caminho, a verdade para o homem ter a vida com Deus. É por Cristo, irmãos. A palavra de Deus nos revela isso. É a direção do Pai. É que todos vão ao Filho. Creiam no Filho para encontrar a vida com Deus. O próprio Jesus Cristo disse isso. No Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 6, versículo 37 ao 40. Jesus vai dizer, é Jesus aqui falando. Esta fala aqui é de Jesus. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta. Bom dia, amigo. Que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Agora escute o que disse Jesus no versículo 40. Olha que verdade você precisa conhecer. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Tenha. O homem não tem a vida eterna. O homem só pode ter a vida eterna se ele vê o Filho e crê no Filho. Essa é a vontade de Deus, irmão. Essa é a vontade de Deus. Para que você tenha a vida eterna. Não entre em condenação. Não vá a juízo. Porque Deus é bom. Deus não deseja o mal de ninguém. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não se alegra com almas indo para o inferno. E por que vão, irmão Wellington? Porque não aceitam a verdade de Deus para se salvarem. Não recebem o amor de Deus para se salvarem. Não dão ouvido à direção de Deus por onde encontrarão essa salvação. Está entendendo isso? Deus mostra o caminho. E a vontade dele é que você ande nesse caminho. Ele não empurra você no caminho. Ele não força você a entrar no caminho. Ele não usa do seu poder, da sua autoridade, da sua soberania para fazer você entrar no caminho. Ele dá a você essa liberdade de escolha e de decisão que você precisa tomar e ter para mudar o teu destino e a tua sentença. Escolher o caminho que Deus te mostra. Seguir nesse caminho para ser salvo. Porque Jesus vai dizer que essa é a vontade do Pai, que enviou ele para isso, para salvar todos que nele crê. E Deus quer que você veja Cristo, creia em Cristo, para que você tenha a vida eterna. A vontade de Deus não é que você esteja dentro de nenhuma igreja ou religião para viver com ele, ter a vida eterna e ser dele. Não foi isso que ele deixou. Não é essa a direção de Deus. Não é esse o caminho. Não é esse o meio que Deus mostra para o homem. Seguir, estar e caminhar para ter a vida com ele. É Jesus. A vontade de Deus é essa. A vontade de Deus não é que você vá para uma religião e seja escravo, devoto, praticante, consagrando sua vida centralizada nesse ambiente religioso, vivendo na regra, na norma, toda formalidade e ordenança. Como se fosse meio de vida de fé com Deus. Não foi Deus que estabeleceu esse meio, esse caminho, esse lugar para você estar, pensando que é o lugar para encontrar Deus. Quem colocou essa mentira foi Satanás. Para você pensar
que dentro dessa religião está com a tua vida guardada, segura na promessa de Deus. É mentira, irmão. A vontade de Deus é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Agora eu quero chamar a sua atenção para fazer uma observação nesse texto que Jesus dá. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 40 do capítulo 6 de João. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta qual? Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Esta é a vontade de Deus, que todo aquele, é para todos. Agora a responsabilidade é do indivíduo. Aquele que crê, a condição é crer. Mas para que eu creia em Jesus, primeiro eu tenho que vê-lo. Eu quero observar esse ponto aí. Jesus vai dizer, essa é a vontade do Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Eu não posso crer em Jesus sem vê-lo. Mas, irmão Hélio, como é que a gente vai ver Jesus, irmão Hélio? Ele não está aqui mais entre nós. Ele não vai voltar na forma humana de novo. Como é que a gente vai ver Jesus? Hoje, nós não vemos Jesus pela visão óptica. Nós temos que ver Jesus pela fé para crer nele. E como é que eu vejo Jesus? Pela pregação do Evangelho. Por onde vai ser gerada a fé, que me leva a ver Jesus e colocar minha fé, esperança e confiança nele, para que eu alcance a vida eterna. É assim que nós vemos Jesus. É pela mensagem do Evangelho. E quando eu creio, eu encontro esta vida eterna, sou salvo. É preciso ver. E você só pode ver Jesus pela pregação do Evangelho. Para você ver o que o Evangelho revela sobre Jesus, sobre o que ele fez e qual a importância dele para a nossa vida e por que necessitamos de crer nele. É o Evangelho que mostra isso. Então, primeiro, eu preciso ver Jesus pela mensagem do Evangelho. Não tem como eu crer em Deus, não tem como eu crer em Jesus sem a mensagem do Evangelho. Por isso que Jesus disse, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, condenado. Eu só posso crer se ouvir. Como vão crer se não há quem pregue? Como vão ouvir se não há quem pregue? Como vão crer naquele de quem não ouviram? Então, é nesse contexto aqui. É dentro desse propósito que Jesus disse que a vontade do Pai é que aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. Ver o Filho é ouvir o Evangelho. Crer nele é crer no Evangelho para ser salvo e ter a vida eterna. Porque o Evangelho nos leva a olhar para Cristo. Não é para a igreja. Não é para ritual de culto dentro de igreja. Não é para formalidade, atividade, sacrifício religioso de culto dentro de igreja. Não é para vida social de atividade de culto dentro de igreja. Não é para viver cerimonial, ritual, como se fosse meio de graça para alcançar de Deus alguma coisa dentro de igreja. O Evangelho nos leva à visão a Cristo, a direção de Cristo. O Evangelho nos mostra Cristo. Eu preciso ver Jesus pelo Evangelho e crer nele para ser salvo. Porque quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Vida eterna é por crer em Jesus, irmãos. De nada, Ana Mariana. Vida eterna é por crer em Jesus. As pessoas estão aí vivendo, colocando suas vidas, sendo devotas, consagrando seu viver às religiões, às atividades, aos valores, aos preceitos que as religiões apresentam para o povo viver, como se fosse o meio para Deus. As pessoas estão escravizando-se dentro das religiões, onde as pessoas centralizam sua vida dentro de uma instituição para viver dentro daquele mundo religioso, naquela instituição, onde fazem daquela instituição o ponto central da sua vida
e do seu viver com Deus. As pessoas não vivem mais para si, vivem para as religiões, vivem robotizadas, alienadas dentro da exclusividade religiosa, pensando que isso é a vida, é o caminho para com Deus. Enquanto as pessoas não veem Jesus e não crê nele, continuarão perdidas. Não, irmão Hélio, mas eu já creio em Jesus, estou na religião, creio em Jesus. Eu sou católico, creio em Jesus. Eu sou evangélico, creio em Jesus. Eu sou espírita, creio em Jesus. Eu sou testemunho de Jeová, eu creio em Jesus. Eu sou mórmon, eu creio em Jesus. Até a placa que eles usam tem aqui dizendo, né? Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Tem ou não tem dizendo? Eles creem ou não creem em Jesus? Mas esse Jesus que eles creem não é o que o Evangelho apresenta. Esse Jesus que você crê dentro da Igreja Católica não é o Jesus que o Evangelho mostra, apresenta. Esse Jesus que você crê dentro da igreja, das igrejas evangélicas, não é o Jesus que o Evangelho apresenta. Agora eu vou dizer por que não é. Vou dizer por que não é. Porque tudo tem que ser explicado, né? Você não pode sair condenando e dizendo que as coisas estão erradas sem ter explicação. Sem ter o conhecimento para comprovar o que você está falando. E eu vou mostrar que esse Jesus, que o povo vive crendo e buscando uma vida de fé nele dentro das religiões, não é o Jesus que o Evangelho apresenta. Por quê? Porque o Jesus que o Evangelho apresenta, ele nos convida a ir a ele, a estar nele, guardando e praticando a palavra dele, aprendendo dele, crendo nele, esperando nele, sabendo que nele estamos em Deus, sabendo que tudo de Deus para nossas vidas é por ele, estando nele. Esse Jesus que o Evangelho mostra, que o Evangelho nos conduz aí, não é o Jesus que a religião ensina. Um Jesus que vocês, para ir a ele, tem que ter o intermédio da religião, tem que ter o intermédio do líder religioso, tem que ter o intermédio da campanha, do pacto, do voto, do sacrifício, do cerimonial. Esse Jesus que as religiões apresentam, ele só salva você por meio da igreja. Ele só salva você por meio do ritual do batismo, do dízimo, do sábado, não é? Esse Jesus que as religiões apresentam não é o Senhor. Ele é submisso ao sistema. Esse Jesus que as religiões apresentam, que vocês vivem crendo nele dentro das religiões, não é o Senhor a quem vocês servem. Porque esse Jesus que o povo diz que serve, dentro da Igreja Católica, dentro das igrejas evangélicas, dentro do Espiritismo, dentro do Mórmons, dentro do Testemunho de Jeová, é um Jesus que não é Senhor. O povo está lá devotando, consagrando sua vida, não é a esse Jesus que o Evangelho apresenta, pela palavra dele. Esse Jesus que o povo consagra e devota a sua vida dentro das religiões, é o Jesus criado pela religião. Para que você seja fiel a ele, tem que estar cumprindo o ritual religioso, tem que estar submisso à regra, à norma da religião, tem que estar sobre a autoridade espiritual do líder religioso, tem que estar vivendo para uma vida com Deus dentro da religião. Ei, esse não é o Jesus que o Evangelho apresenta. O Jesus que o Evangelho apresenta, ele é o meu castelo forte. Ele é o meu alicerce, o fundamento para a minha vida com Deus. É nele que eu preciso estar para ser liberto. É nele que eu preciso estar para alcançar a vida com Deus, para ter a certeza da salvação, para estar remido, justificado do meu pecado. É nele que eu preciso estar para que nenhuma maldição me alcance. É nele que eu preciso estar para ser mais que vencedor. Esse Jesus que o Evangelho representa, ele me leva a estar seguro nele. Eu não preciso de campanha, eu não preciso de pacto, eu não preciso de voto, eu não preciso viver um ritual, um cerimonial dentro de igreja para ter a garantia da salvação. Eu não preciso estar dentro de um ambiente igreja para poder estar em Deus, adorar a Deus, buscar a Deus.
ter a confiança da vida com Deus. Esse Jesus que o Evangelho me mostra, eu estando nele, Deus está em mim, eu estou em Deus. Por isso que eu digo que esse Jesus, que o povo crê, vive sua fé, sua devoção dentro das religiões, não é o Jesus que o Evangelho nos mostra, nos conduz aí. O Jesus que o Evangelho nos mostra é Deus verdadeiro. O Jesus que o Evangelho nos mostra, ele é o caminho. Eu não preciso de nenhum outro caminho para ir a Deus. Ele é o único meio de salvação. Eu não preciso de nenhum outro meio para ser salvo. O Jesus que o Evangelho nos mostra, ele é a verdade. Por onde eu conheço tudo que Deus quer que eu conheça, é por Jesus. Eu aprendo de Deus, eu conheço a Deus por Jesus, não é por conceitos doutrinários de religião. Esse Jesus que o Evangelho me leva aí, me mostra, é a vida eterna. É nele que eu tenho a vida eterna, não é dentro de uma instituição. Esse Jesus que o Evangelho revela, ele é único, exclusivo e suficiente para a minha vida com Deus. Eu não preciso de ritual. Eu não preciso de penitência. Eu não preciso de flagelo. Eu não preciso de sacrifício religioso. Eu não preciso viver nenhum cerimonial, cumprir nenhuma meta, nenhuma regra, nem norma de igreja. Esse Jesus que o Evangelho me mostra, é por ele que eu sou liberto. Liberto de tudo e de toda mentira que o diabo propaga na mente do povo dentro das religiões. Esse Jesus que o Evangelho me mostra é o único meio por onde eu tenho a minha vida com Deus. E eu preciso estar nele, andar por ele, aprender dele, crer nele, ser discípulo dele, demonstrar, entregar e me converter a ele, renunciar a minha vida para seguir a ele, colocar a minha esperança, fé e confiança nele, porque ele é o alvo da minha fé. Ele é minha esperança. Ele é quem eu espero. Estando nele, esperando por ele. Esse Jesus que o Evangelho nos mostra e nos leva aí, não é o Jesus que as igrejas estão apresentando para vocês. Portanto, que vocês conheçam esse Jesus que o Evangelho mostra. Se converta crendo nele para ter a vida eterna. Porque esta é a vontade do Pai. Que todo aquele que vê o Filho e crê no Filho tenha a vida eterna. Você está pensando que vai encontrar Deus, ter salvação dentro dessas religiões? Vivendo essas práticas e devoções religiosas? Estando escravizado em sacrifício, obrigação e ordenança religiosa? Devotando e consagrando tua vida dentro da religião, vivendo centralizado o teu viver de vida de fé em Deus dentro de religião? Você está pensando que é esse o caminho, o meio para você chegar a Deus? A vontade de Deus não é que você esteja ou seja de religião ou igreja nenhuma. É que você veja o Filho e creia no Filho para ser salvo. E Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna, não entrará em condenação. Quem crê em mim será salvo, mas quem não crê permanece condenado. Cuidado, irmão. O amor de Deus é para quem está em Cristo. A ira de Deus é para quem não crê em Jesus, não se converte a Ele, não se arrepende e passa a seguir pelo caminho que Deus mostra para chegar a Ele por Cristo. Quem não está em Cristo não tem o amor de Deus, mas a ira de Deus sobre este permanece. O único meio de eu, você e todo ser humano ser livre da ira de Deus é crer em Jesus enquanto é tempo. Amém? Deus abençoe e se alimente da palavra de Deus, para que a sua vida com Deus permaneça viva, no avivamento firme e constante, e você esteja verdadeiramente na vida com Deus, pela palavra. Não dedique sua vida a uma vida de atividade religiosa, de culto, de igreja,
de atividade, de obrigação de igreja. Isso é coisa vã. Dedique sua vida a buscar o conhecimento na palavra de Deus, de Cristo, para você manter a sua vida firme e firmada no Senhor. Amém?